Alexandre de Moraes enfrenta um cenário inédito e explosivo: o bloqueio de seus cartões de crédito. Não apenas bandeiras internacionais como Visa e Mastercard deixaram de funcionar para o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas até mesmo a brasileira Elo, controlada pelo Banco do Brasil, pode ser obrigada a negar seus serviços. Motivo: o Estatuto da Bandeira prevê obediência a sanções internacionais, como a chamada Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. O que parecia apenas um embate político, agora toca na vida financeira e cotidiana de um dos homens mais poderosos do país. Se um juiz da mais alta corte tem sua rotina travada por imposições estrangeiras, o que isso significa para a soberania brasileira? A situação vai além do crédito. Fontes em Washington indicam que o governo americano estuda ampliar as restrições contra morais, hotéis, companhias aéreas e até mesmo gigantes da tecnologia como Apple e Google estariam na mira. Imagine não poder usar um iPhone, perder acesso ao iCloud, ao Gmail, ao YouTube, ao Google Drive. Para um magistrado que precisa se comunicar, viajar e atuar no mundo globalizado, trata-se de um cerco sem precedentes. É a força do poder econômico e digital dos Estados Unidos pressionando diretamente um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse caso levanta perguntas urgentes. Até que ponto as sanções americanas podem ser aplicadas dentro do Brasil? Os bancos nacionais têm obrigação de obedecer às ordens externas, mesmo que isso contrarie a justiça brasileira? E como fica a imagem de Alexandre de Moraes diante de um isolamento cada vez mais evidente? Estamos diante de um conflito entre poderes internacionais e nacionais, onde o impacto pode redesenhar a própria percepção do Supremo Tribunal Federal e sua relação com a sociedade. O primeiro efeito concreto já foi sentido. Alexandre de Moraes teve seu cartão de crédito de bandeira americana bloqueado por um banco que atua no Brasil. A justificativa é direta: as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos através da Lei Magnitsky. Para contornar o problema, a instituição ofereceu a ele um cartão Elo de bandeira brasileira, mas o alívio durou pouco. No próprio regulamento da Elo, há cláusulas que obrigam à observância dessas mesmas sanções. Ou seja, até mesmo o cartão nacional pode ser recusado caso se confirme a interpretação literal do Estatuto. Isso mostra o tamanho do dilema. Um banco estatal, controlado pelo governo brasileiro, pode ser forçado a agir de acordo com ordens estrangeiras, em detrimento de uma das figuras mais influentes da República. E não para aí. Fontes próximas ao governo americano revelam que outras medidas estão em análise. Entre elas, a restrição de uso de companhias aéreas e redes hoteleiras que operem em território norte-americano. Isso inclui empresas brasileiras com voos regulares para os Ilha-Sênior, já que todas são filiadas a alianças internacionais ou têm parcerias comerciais com gigantes como Air France e KLM. Na prática, Moraes ficaria limitado a jatinhos particulares para voos internacionais, o que representaria um obstáculo logístico para deslocamentos mais longos, especialmente para a Europa ou América do Norte. Mas talvez o ponto mais sensível esteja na área digital. A inclusão de serviços da Apple e do Google no pacote de sanções teria um impacto direto na vida do ministro. Estamos falando de perder acesso ao iPhone, ao iCloud, ao Gmail, ao YouTube, ao sistema Android, ao Google Drive e a todo um ecossistema indispensável na vida moderna. Para alguém que ocupa posição de destaque na cena política e jurídica, essa exclusão seria não apenas constrangedora, mas também um desafio prático imenso, simbolizando uma espécie de exílio tecnológico. Coloque-se por um instante no lugar de Alexandre de Moraes. A vida de um ministro do Supremo já é, por natureza, cercada de protocolos e restrições. Mas quando sanções externas começam a se somar ao isolamento interno, o fardo se torna ainda mais pesado. Hoje, Moraes praticamente não consegue circular em espaços públicos sem forte aparato de segurança. Restaurantes, padarias, ruas comuns, tudo se torna território hostil diante da rejeição popular que ele enfrenta. A situação, portanto, só pode ser analisada sob duas hipóteses. A primeira é a de que sua vida seja um verdadeiro inferno, limitada, controlada e marcada por uma sensação permanente de hostilidade. Não poder sair sem receio, não ter liberdade para atividades triviais, viver sempre atrás de blindagens físicas e simbólicas, é uma existência que cobra um preço psicológico e humano altíssimo. A segunda hipótese é a de que Moraes viva em uma bolha de isolamento, frequentando apenas ambientes elitizados, seletos e simpáticos às suas posições políticas. Nesse cenário, ele se cercaria de pessoas que o celebram, de círculos intelectuais e políticos que lhe dão conforto,
criando uma realidade paralela na qual não sente o peso da rejeição popular. Para ele, nesse caso, os efeitos das sanções externas se somariam a um cotidiano já blindado, sem que houvesse a real percepção do impacto que sua figura gera na sociedade brasileira. Independentemente da hipótese escolhida, o ponto central é evidente. As sanções americanas potencializam o isolamento de Alexandre de Moraes. Se de um lado dificultam a vida prática, como na limitação de cartões, viagens e tecnologia, de outro expõem de forma brutal a sua fragilidade política. Um ministro do Supremo, que deveria encarnar a autoridade máxima da justiça, vê-se impedido de usufruir de serviços comuns a qualquer cidadão. O contraste entre poder institucional e fragilidade prática salta aos olhos. As sanções financeiras atingem em cheio o coração do sistema que sustenta qualquer autoridade: os bancos. Foi exatamente aí que Alexandre de Moraes sentiu o golpe mais concreto. Ao ter seu cartão de bandeira americana bloqueado, mesmo em um banco brasileiro, ele se viu diante da dura realidade de que as instituições financeiras não podem simplesmente ignorar sanções dos Estados Unidos. Não se trata de uma escolha política ou de simpatia ideológica. Trata-se de sobrevivência. Um grande banco que decida confrontar sanções internacionais arrisca perder acesso ao sistema SWIFT, arrisca ver bloqueadas suas operações em dólar e comprometer sua relação com empresas e parceiros globais. Em outras palavras, qualquer tentativa de desobedecer à lei Magnitsky equivale a assinar sua própria sentença de falência. É por isso que, até agora, nenhum banco brasileiro ousou enfrentar essa realidade, mesmo diante das ameaças e advertências de Moraes. O ministro chegou a declarar, em entrevista à Reuters, que instituições financeiras poderiam ser punidas no Brasil se aplicassem as sanções norte-americanas. Mas aqui está o paradoxo. Quem tem mais poder, um ministro do Supremo ou a engrenagem financeira mundial? É ilusório acreditar que decisões judiciais locais possam se sobrepor a pressões econômicas internacionais. E os banqueiros sabem disso. Esse confronto escancara a fragilidade da retórica de Moraes. De um lado, ele tenta intimidar os bancos com a ameaça de punições internas. De outro, sabe que nenhuma decisão do Supremo conseguirá blindar uma instituição contra o peso das sanções externas. A verdade é que os bancos, ao contrário de políticos, não podem se dar ao luxo de viver de narrativas. Para eles, é questão de vida ou morte econômica. No fundo, essa batalha contra os bancos não é apenas sobre cartões bloqueados. É sobre a percepção, cada vez mais clara, de que até mesmo o Supremo tem limites quando enfrenta forças maiores. Se Moraes insistir em empurrar essa disputa, corre o risco de ver sua autoridade esvaziada justamente por aqueles que detêm o poder real, o sistema financeiro. A crise em torno das sanções contra Alexandre de Moraes expõe um ponto central. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal encontra seus limites quando confrontado com forças que não podem ser controladas por decisões judiciais. O ministro tentou demonstrar poder ao advertir bancos de que poderiam ser punidos caso aplicassem sanções internacionais. Mas a realidade é implacável. Nenhuma instituição financeira arriscaria perder acesso ao sistema global em nome de agradar um magistrado. Essa situação revela algo ainda mais profundo sobre a dinâmica do poder no Brasil. Quando decisões do Supremo passam a ser ignoradas ou relativizadas por atores estratégicos, como os bancos, abre-se a possibilidade de um enfraquecimento da autoridade que, até aqui, parecia absoluta. E, nesse momento, a balança começa a pender em favor daqueles que controlam recursos reais, não apenas canetas e discursos. É nesse contexto que a comparação com Renan Calheiros se torna reveladora. Quando afastado da presidência do Senado por uma liminar monocrática, Renan simplesmente recusou-se a cumprir a decisão. O Supremo, diante do risco de crise institucional, recuou. Ou seja, quando alguém tem coragem de enfrentar, a corte pode ser obrigada a reconhecer seus próprios limites. Jair Bolsonaro, por outro lado, teve todos os instrumentos para impor freios ao Supremo durante seu governo, mas optou pela hesitação. Vários projetos estavam à sua disposição: o fim das decisões monocráticas, a limitação de mandatos, a restrição ao foro privilegiado. No entanto, preferiu vetar ou engavetar medidas que poderiam ter mudado o equilíbrio de forças. Quando tentou reagir, já era tarde demais. A lição é clara: poder não se sustenta apenas no discurso ou em bravatas. Ele depende de ações concretas, de coragem para enfrentar e de visão para aproveitar o momento certo. Moraes agora enfrenta uma prova amarga: perceber que seu domínio não é absoluto e que, diante das engrenagens internacionais e dos bancos,
Até mesmo um ministro do Supremo pode ser reduzido à condição de espectador.